História 1. A boneca do túmulo. Você já caminhou por um cemitério e sentiu um impulso irresistível de tocar em algo que não lhe pertence? Às vezes, os objetos deixados sobre as lápides não são simples oferendas esquecidas pela dor da perda, às vezes, são âncoras. São prisões de porcelana, tecido ou metal que mantém algo atado a este mundo, esperando, pacientemente, que uma mão imprudente rompa o selo. Dizem que o que se dá aos mortos pertence, e violar essa lei sagrada tem um preço que se paga com a sanidade, ou pior, com a própria vida. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir fará você pensar duas vezes antes de recolher até mesmo uma flor caída em solo santo. Esta é a história de Javier, um homem que não acreditava em superstições, um colecionador de antiguidades que buscava tesouros nos lugares mais insólitos, sem saber que existem tesouros que são malditos por uma razão. Javier costumava frequentar o cemitério geral, não para visitar familiares falecidos, mas para passear entre os panteões antigos, admirando a arquitetura gótica e buscando inspiração para suas restaurações. Era um homem prático, de mente lógica, para quem a morte era simplesmente o fim biológico da existência. Não havia fantasmas, não havia espíritos, apenas memórias e poeira. Ou pelo menos, era isso que ele dizia a si mesmo cada vez que o vento soprava frio demais entre os ciprestes. Numa tarde cinzenta de novembro, quando a neblina começava a descer cedo, Javier desviou-se dos caminhos principais para uma seção do cemitério conhecida como o Jardim dos Anjos, a área reservada para as crianças falecidas há décadas. Os túmulos ali eram pequenos, muitos deles descuidados, cobertos de musgo e folhas secas. No entanto, algo chamou sua atenção em meio à decadência. Sobre uma lápide de pedra calcária, desgastada pelo tempo e quase ilegível, estava sentada uma boneca. Não era uma boneca moderna de plástico, era uma antiguidade requintada, provavelmente do final do século XIX. Tinha o rosto de porcelana pálida, olhos de vidro de um azul profundo e realista, e vestia um traje de renda vitoriano que, estranhamente, não parecia sujo nem gasto pelo tempo. Javier aproximou-se, fascinado. Como especialista, sabia que uma peça daquelas valia uma fortuna. Olhou ao seu redor. O cemitério estava deserto. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo estalar de seus próprios passos. Quem deixaria algo assim aqui? Pensou. Racionalizou que certamente alguém a tinha esquecido recentemente, ou talvez fosse uma oferenda nova, embora o túmulo parecesse não ter sido visitado em 50 anos. A cobiça profissional falou mais alto que o respeito. Com a mão trêmula, não de medo, mas pela emoção do achado, pegou a boneca. Estava fria ao toque, mais fria que a pedra sobre a qual descansava. Ao levantá-la, notou um papel dobrado sob seu sapato de couro. Desdobrou e leu uma caligrafia infantil e trêmula, para que não brinque sozinha. Javier sorriu com cinismo, guardou o papel no bolso e colocou a boneca em sua mochila. Saiu do cemitério com a sensação de triunfo, ignorando a súbita queda de temperatura que fez seu hálito se tornar visível. A viagem para casa foi tranquila, mas ao chegar ao seu apartamento, a atmosfera mudou. Javier morava sozinho, cercado de relógios antigos e móveis restaurados. Colocou a boneca sobre uma mesa de trabalho em sua oficina, sob a luz de uma lâmpada potente, para examiná-la melhor. Era perfeita. Sem rachaduras, sem manchas. No entanto, enquanto a limpava com um pano macio, teve a estranha sensação de que os olhos de vidro seguiam o movimento de suas mãos. Balançou a cabeça, rindo de sua própria sugestão, e decidiu ir à cozinha pegar uma taça de vinho para celebrar sua aquisição. Foi então que ouviu o primeiro som. Um golpe seco, como algo pequeno caindo no chão, veio da oficina. Javier voltou rapidamente. A boneca já não estava na mesa. Estava no chão, sentada perfeitamente ereta, olhando para a porta.
Javier sentiu um calafrio percorrer suas costas. Deve ter escorregado, murmurou, embora soubesse que a tinha deixado deitada e segura. Recolheu-a e, ao tocá-la, notou que a porcelana já não estava fria. Estava morna, como a pele de um ser vivo. Soltou-a de golpes sobre a mesa e recuou. Nessa noite, o sono de Javier foi um tormento. Sonhou com uma menina de vestido branco que chorava em um jardim de pedras, gritando que haviam roubado sua única amiga. Acordou suando às 3 horas da manhã, a hora morta. O silêncio de seu apartamento era opressivo. Então, ouviu algo que gelou seu sangue, uma risada infantil, suave e melodiosa, vinda do corredor. Javier levantou-se, armando-se com uma lanterna pesada, e caminhou até a origem do som. A risada o guiou até a oficina. A porta estava entreaberta. Empurrou a madeira e a luz de sua lanterna iluminou a mesa de trabalho. Estava vazia. "Você procura minha amiga", sussurrou uma voz bem atrás de sua orelha. Javier girou violentamente, golpeando o ar com a lanterna, mas não havia ninguém. Seu coração batia descompassado. Correu para a sala de estar e acendeu todas as luzes. Ali, sentada em seu sofá favorito, estava a boneca. Mas algo havia mudado. Sua expressão, antes neutra, agora mostrava um esgar sutil, quase imperceptível, de malícia. E em seu colo, segurava o papel que Javier havia guardado no bolso, para que não brinque sozinha. O terror apoderou-se dele. Agarrou a boneca, decidido a livrar-se dela. Correu para a janela de seu terceiro andar e a lançou com todas as suas forças para a rua escura. Viu como o pequeno corpo caía e ouviu o estalo da porcelana contra o pavimento. Respirando de forma agitada, fechou a janela e as cortinas. Acabou, pensou. Serviu-se de outra taça, suas mãos tremiam tanto que derramou o líquido vermelho sobre o tapete, parecendo sangue. Passaram-se 10 minutos. Alguém bateu à porta. 3 batidas lentas e rítmicas. Javier ficou paralisado. Não esperava ninguém. Aproximou-se do olho mágico e olhou. O corredor estava vazio. Suspirou, tentando acalmar-se, quando seu olhar baixou para o chão da soleira. Algo pequeno se movia ali. Abriu a porta com uma mistura de fúria e pânico. Não havia ninguém, mas no centro de sua sala, atrás dele, ouviu de novo o som de porcelana se chocando. Virou-se lentamente. A boneca estava de novo no sofá. Estava quebrada. Metade de seu rosto havia desaparecido, revelando uma escuridão oca em seu interior. Um braço pendurava-se por um só fio e seu vestido estava sujo de piche e sangue. Mas seu único olho restante, aquele olho azul profundo, o olhava com uma intensidade furiosa. E então, a boneca falou. Não foi uma gravação, nem um mecanismo. Seus lábios de porcelana não se moveram, mas a voz encheu o quarto, uma voz gutural e antiga que não pertencia a nenhuma menina. Você me tirou da minha casa. Agora eu ficarei na sua. E ela vem me buscar. As luzes do apartamento estouraram em uníssono. Na escuridão total, Javier ouviu o som de pés descalços correndo ao seu redor, aproximando-se cada vez mais. Sentiu mãos pequenas e frias agarrando seus tornozelos, subindo por suas pernas. Tentou gritar, mas o ar congelou em seus pulmões. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o rosto fantasmagórico de uma menina, flutuando à sua frente, com as órbitas dos olhos vazias, estendendo a mão para a boneca quebrada. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o apartamento de Javier em completa desordem. Móveis virados, espelhos quebrados. De Javier, não havia rastro. Procuraram-no durante semanas, mas foi como se a terra o tivesse engolido. Só encontraram uma coisa estranha na cena,
uma boneca de porcelana antiga, sentada perfeitamente no centro da sala, com um papel amassado em seu colo. Quando um oficial tentou levantá-la para guardar como evidência, sentiu um frio inexplicável e jurou ter ouvido um sussurro que dizia: "Agora, brincamos todos." A boneca foi levada para o depósito, mas dizem que, à noite, os guardas ouvem risadas e passos de crianças correndo entre as prateleiras, e ninguém se atreve a tocar na caixa número 402. Javier aprendeu, tarde demais, que há presentes que nunca devem ser aceitos e túmulos que nunca devem ser profanados. Se você sentiu um calafrio percorrer suas costas com esta história, não fique sozinho no escuro. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sino de notificações, assim você estará protegido quando subirmos o próximo pesadelo. E se alguma vez você encontrou algo estranho em um cemitério, dê um like neste vídeo e conte sua experiência nos comentários. Seu medo é o nosso alimento. Nos vemos na próxima história. História 2. O guarda noturno. Há trabalhos que ninguém quer, ofícios que são realizados nas sombras enquanto o resto do mundo dorme sob a segurança de seus cobertores. Ser guarda noturno de um cemitério é um deles. Disse que, para aceitar um posto assim, a pessoa deve estar desesperada por dinheiro ou ter perdido o medo da morte há muito tempo. Mas eu te aviso, o silêncio de um cemitério às 3 da manhã não é paz, é uma expectativa. É o silêncio de 1000 olhos invisíveis te observando da escuridão, esperando que você cometa o erro de olhar para onde não deve. O que você vai ouvir a seguir é o testemunho de alguém que acreditou que a solidão era sua única companheira, até que a neblina lhe provou o contrário. Roberto era um homem corpulento, de poucas palavras, um ex-militar que buscava a tranquilidade que a vida civil lhe havia negado. Aceitou o trabalho de segurança no cemitério da Recoleta porque o pagamento era bom e, francamente, preferia lidar com os mortos do que com os vivos. Os mortos não incomodam, não reclamam e não roubam, costumava dizer aos amigos. Durante os primeiros meses, sua rotina foi monótona, rondas a cada hora, lanterna na mão, verificando se os portões estavam fechados e se nenhum adolescente tinha pulado a grade para fazer testes de coragem ou rituais tolos. No entanto, tudo mudou numa noite de inverno particularmente rigorosa. Uma neblina densa, quase antinatural, havia descido sobre o Campo Santo logo após a meia-noite. Não era uma neblina normal, era espessa, pegajosa e cheirava a terra molhada e flores podres. Roberto estava em sua guarita, bebendo café quente, quando os monitores das câmeras de segurança piscaram. A estática encheu as telas por alguns segundos, e quando a imagem voltou, viu algo no setor 4, a parte mais antiga do cemitério, onde os mausoléus eram tão grandes quanto pequenas casas. Na tela granulada, uma figura estava de pé em frente ao panteão da família Alvear. Roberto franziu a testa. Sabia que o cemitério estava fechado e trancado. Agarrou sua lanterna, seu rádio e seu cacetete, e saiu para a noite gélida. A visibilidade era quase nula. A luz de sua lanterna mal cortava a bruma uns metros à frente. "Ei! O cemitério está fechado", gritou, sua voz abafada pela densidade do ar. Não houve resposta, apenas o eco distante de suas próprias palavras. Caminhou com passo firme, fazendo o cascalho render sob suas botas. Ao chegar ao setor 4, a temperatura caiu bruscamente. Seu hálito saía como vapor denso. Apontou a lanterna para o panteão dos Alvear. Não havia ninguém. As grades de ferro forjado do mausoléu estavam fechadas com corrente cadeado, tal como ele as havia deixado. Roberto bufou, pensando que o cansaço estava lhe pregando uma peça. Deu meia volta para regressar, mas então ouviu o som. Era o rangido metálico de uma grade se abrindo. Girou-se de golpe. O cadeado do panteão estava no chão, quebrado. A grade estava entreaberta. O coração de Roberto começou a bater com força contra suas costelas.
Saia daí agora mesmo, ordenou, tentando manter a autoridade na voz. Aproximou-se devagar, iluminando o interior. Os caixões da família estavam em seus nichos de mármore, intactos. Mas no centro do pequeno recinto, de costas para ele, havia uma mulher. Vestia roupa antiga, um luto rigoroso do início do século, com um véu preto que cobria sua cabeça e costas. Senhora, não pode estar aqui, disse Roberto, entrando no mausoléu. A mulher não se moveu. Soluçava suavemente, um som dilacerante que gelou o sangue do guarda. Roberto estendeu a mão para tocar seu ombro. Ao fazer contato, o tecido do vestido desfez-se sob seus dedos como cinza, e a mulher se virou. Não tinha rosto. Onde deveriam estar suas feições, só havia uma superfície lisa de pele pálida e acinzentada. Sem olhos, sem boca, sem nariz. Roberto gritou e tropeçou para trás, caindo fora do mausoléu. A lanterna rolou pelo chão, projetando sombras erráticas sobre as lápides ao redor. De dentro do túmulo, a figura sem rosto começou a flutuar em sua direção, e de repente, uma fenda se abriu naquela pele lisa onde devia estar a boca, emitindo um alarido que não era humano, mas o som de 1000 vozes gritando em agonia ao mesmo tempo. Roberto levantou-se e correu como nunca havia corrido na vida. Não olhou para trás. Sentia que a própria neblina tentava agarrá-lo, com dedos vaporosos que roçavam seu pescoço. Chegou à guarita de segurança, trancou-se e bloqueou a porta, respirando com dificuldade. Olhou as câmeras. Em todas as telas, em cada canto do cemitério, havia figuras de pé. Centenas delas. Todas vestidas de luto, todas imóveis, olhando para a câmera com seus rostos vazios. E então, todas, em uníssono, levantaram uma mão e apontaram para a guarita de segurança. O rádio de Roberto ligou sozinho. Em meio à estática, uma voz sussurrou claramente: "Você é um novo inquilino." As luzes da guarita se apagaram. Na manhã seguinte, o turno da manhã encontrou a guarita vazia. A porta estava trancada por dentro. Não havia sinais de luta, apenas uma xícara de café derramada e os monitores de segurança mostrando estática. Roberto nunca foi encontrado. Mas os novos guardas dizem que, nas noites de neblina espessa, pode-se ver um homem corpulento com uniforme de segurança caminhando entre os túmulos do setor 4, com um rosto liso e sem feições, fazendo rondas eternas das quais nunca poderá despertar. Se esta história te fez hesitar em olhar pela janela esta noite, certifique-se de que não é o próximo a desaparecer. Inscreva-se no canal para se juntar à nossa comunidade de sobreviventes e deixe seu like se alguma vez sentiu que alguém te observa quando está sozinho. Não esqueça de ativar o sino, porque a próxima história pode estar acontecendo bem atrás de você. História 3, o túmulo sem nome. Todos queremos ser lembrados. Gravamos nossos nomes em pedra, erguemos monumentos, lutamos contra o esquecimento com todas as nossas forças. Mas há túmulos que não têm nome por uma razão muito específica. Não é por pobreza, nem por descuido. É um aviso. Uma lápide em branco é um selo, uma maneira de dizer que o que jaz embaixo não deve ser nomeado, não deve ser invocado, e pelo amor de Deus, nunca deve ser perturbado. Há segredos que a terra engole para nos proteger, e escavar o passado pode liberar horrores que nem o tempo pôde apagar. Escute bem, porque a curiosidade não matou apenas o gato, condenou sua alma. Esta história aconteceu num pequeno povoado costeiro, onde o cemitério local ficava num penhasco açoitado pelo vento e pelo sal. Lucas e Mateu eram 2 jovens estudantes de arqueologia, entusiastas e um pouco arrogantes, que passavam o verão investigando lendas locais sobre enterros antigos não registrados. Tinham ouvido rumores dos anciãos do povoado sobre o túmulo mudo, um monte de terra afastado, marcado apenas por uma laje de granito preto sem inscrição alguma, rodeada por um círculo de sal que os moradores renovavam religiosamente a cada mês.
Para os moradores, era um lugar maldito. Para Lucas e Mateu, era a descoberta que impulsionaria suas carreiras acadêmicas. Superstições de gente do campo, disse Mateu enquanto carregavam as pás e as lanternas numa noite sem lua. Ignoraram os olhares de desaprovação do velho coveiro que os viu indo em direção ao penhasco. Não cavem aí, rapazes. O que não tem nome, não tem dono, e o que não tem dono, pertence ao diabo, tinha advertido o velho com voz trêmula. Riram dele. Chegaram ao local perto da 1 da manhã. O vento uivava, golpeando as ondas contra as rochas lá embaixo. A laje preta parecia absorver a pouca luz das estrelas. Sem hesitar, começaram a cavar ao redor da pedra. A terra estava estranhamente solta, como se tivesse sido revolvida recentemente, embora soubessem que ninguém tinha tocado naquele lugar em décadas. À medida que aprofundavam, um cheiro nauseabundo começou a emanar do buraco, uma mistura de enxofre e carne queimada. "Está sentindo isso?" perguntou Lucas, cobrindo o nariz com o antebraço. "Gás metano, é natural na decomposição", respondeu Mateu, embora sua voz denotasse nervosismo. Sua pá golpeou algo duro. Um som oco, como madeira podre. Limparam a terra com as mãos, revelando uma caixa de madeira preta, atada com grossas correntes de ferro oxidado. Não havia cruz, nem símbolos religiosos, apenas estranhas gravações no metal que pareciam se contorcer se você as olhasse fixamente. A cobiça acadêmica os cegou. Com um alicate de corte que tinham trazido, cortaram as correntes. O metal cedeu com um gemido que soou quase humano. Ao abrir a tampa, esperavam encontrar ossos, joias, talvez relíquias. O que encontraram foi um espelho. Um espelho antigo, de prata polida, colocado de bruços, olhando para o fundo do caixão. Embaixo do espelho não havia corpo. Só havia escuridão. Uma escuridão que parecia se mover, como fumaça líquida. Mateu, impulsionado por uma curiosidade fatal, levantou o espelho e olhou-se nele. Mas o reflexo não lhe devolveu sua imagem. No espelho, viu seu próprio rosto, mas envelhecido, podre, com os olhos costurados e a boca aberta num grito eterno. "Mateu, solta isso!" gritou Lucas. Mas era tarde. Mateu começou a gritar, levando as mãos ao rosto. "Está queimando! Tira, tira!" Sua pele começou a borbulhar, como se um ácido invisível a estivesse dissolvendo. Lucas tentou arrebatar-lhe o espelho, mas ao tocá-lo, sentiu uma descarga elétrica que o lançou para trás. Caiu na beira do penhasco, olhando com horror como seu amigo era consumido. Do caixão aberto começou a sair uma sombra, uma entidade densa e escura que se enroscou ao redor de Mateu. A sombra não tinha forma definida, mas sussurros ininteligíveis encheram o ar, vozes em línguas mortas que falavam de dor e vingança. Mateu caiu dentro do caixão, arrastado pela força invisível. A tampa fechou-se de golpe sozinha. As correntes rompidas uniram-se magicamente, soldando-se como se nunca tivessem sido cortadas. Lucas, aterrorizado, tentou levantar-se, mas o chão sob seus pés começou a tremer. A laje de granito preto levantou-se e deslizou, cobrindo o buraco e o caixão com uma finalidade aterradora. O silêncio retornou de golpe. Só restava o som do mar. Lucas estava sozinho. Correu para o povoado, gritando por ajuda. Quando levou o xerife e o velho coveiro ao local ao amanhecer, não havia rastro da escavação. A terra estava compacta, coberta de grama que parecia estar ali há anos. A laje preta estava em seu lugar, rodeada pelo círculo de sal intacto. "Onde está meu amigo?" chorava Lucas. O coveiro olhou-o com tristeza infinita. "Eu te avisei, filho. Agora ele é o guardião. Ele segura o espelho para que o que está do outro lado não possa sair."
Lucas foi internado num manicômio semanas depois. Passava os dias gritando para que não o deixassem olhar-se em nenhum espelho. Dizia que, se visse seu reflexo, veria Mateu atrás dele, com os olhos costurados, sussurrando seu nome. E no povoado, dizem que nas noites sem lua, se você se aproximar do penhasco, pode ouvir batidas desesperadas vindo debaixo da terra, o som de alguém que quer sair, ou talvez, de algo que quer entrar. Não deixe que a curiosidade te leve a lugares dos quais não poderá voltar. Se você valoriza sua alma, inscreva-se neste canal agora mesmo e nos dê um like para selar o pacto de proteção. Compartilhe esta história com alguém que precise de um aviso, e lembre-se, há portas que nunca, sob nenhuma circunstância, devem ser abertas. Até o próximo pesadelo. História 4. As vozes do mausoléu. O silêncio absoluto não existe. Mesmo nas câmaras anecoicas mais avançadas do mundo, se você prestar atenção suficiente, ouvirá o bater do seu próprio coração ou o zumbido do seu sistema nervoso. Mas nos cemitérios, o silêncio tem uma textura diferente. Não é a ausência de som, é uma contenção. É como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração, ocultando uma cacofonia de lamentos, súplicas e segredos que lutam para romper a barreira do imperceptível. Dizem que as paredes têm ouvidos, mas nos mausoléus, as paredes falam. E se você tiver a desgraça de ter o ouvido suficientemente aguçado, o que te dirão não te deixará dormir nunca mais. Prepare-se para questionar cada sussurro que ouvir na escuridão a partir de hoje. Daniel era um engenheiro de som obcecado pela acústica do paranormal. Não era um caça-fantasmas tradicional, desprezava as tábuas Ouija e os médios teatrais. Ele acreditava na física, nas frequências, na teoria de que a energia não se destrói, apenas se transforma, e que a voz humana é simplesmente energia vibratória que poderia ficar presa em certos materiais condutores, como a pedra calcária e o mármore. Seu objetivo era capturar uma impressão acústica residual, a prova científica da vida após a morte. Seu destino naquela noite era o mausoléu da família Valdemar, uma estrutura imponente isolada na parte de trás do cemitério municipal, famosa não por seus fantasmas visuais, mas pelos estranhos fenômenos auditivos que os cuidadores relatavam, coros que cantavam sob a terra e gritos abafados que pareciam vir das paredes. Daniel chegou armado com microfones de alta sensibilidade, gravadores de espectro total e fones de ouvido com cancelamento de ruído de grau militar. Montou seu equipamento no centro do mausoléu, cercado pelas efígies de anjos chorosos e as placas de bronze dos Valdemar, uma família que, segundo a história local, havia morrido em circunstâncias estranhas no início do século XX. O ar dentro do recinto estava estagnado, frio e pesado. Daniel fechou a pesada porta de ferro, ficando em completa escuridão, iluminado apenas pelos LEDs piscantes de sua mesa de som. Iniciando sessão de gravação. Hora, 2h15 da manhã. Ruído base, menos 60 decibéis, narrou Daniel para seu gravador pessoal. Colocou os fones e aumentou o ganho. No início, só ouviu o chiado estático do ar e o estalo ocasional do assentamento do edifício. Passaram-se 40 minutos de tédio. Daniel estava prestes a dar por encerrada a sessão, decepcionado, quando o medidor da mesa saltou para o vermelho. Não foi um ruído alto no exterior. Foi uma frequência extremamente baixa, quase um infrassom, que vibrou em seus dentes antes de chegar aos seus ouvidos. Através dos fones, começou a distinguir um padrão. Não era vento. Era respiração. Mas não uma, e sim dezenas, sobrepostas, respirando em uníssono, ritmicamente. Cercando, Daniel virou a cabeça, iluminando os cantos com sua lanterna, mas estava sozinho. Ajustou os filtros para limpar o áudio em tempo real. A respiração clareou e, debaixo dela, emergiu uma voz. Uma voz de mulher, clara, nítida e terrivelmente próxima, como se falassem diretamente no seu canal auditivo.
Você não deveria estar ouvindo, sussurrou a voz. Daniel congelou. Seu coração disparou. Olá? Tem alguém aí? Perguntou ao ar vazio. A resposta não veio do ar, mas dos fones de ouvido. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele nos ouve, repetiram múltiplas vozes agora, uma mistura de tons infantis, idosos e guturais, criando uma dissonância que lhe provocou náuseas. Daniel tentou tirar os fones, mas suas mãos não responderam. Estava paralisado pelo medo, ou talvez pela própria frequência que parecia estar afetando seu sistema motor. As vozes mudaram de tom. Deixaram de sussurrar e começaram a falar com uma autoridade malévola. Começaram a narrar coisas sobre a vida de Daniel. Coisas impossíveis. Falaram da morte de sua mãe, descrevendo com precisão clínica o som de seu último suspiro no hospital, um som que só Daniel tinha ouvido. Falaram de seus pecados mais obscuros, de seus pensamentos mais vergonhosos, repetindo-os num loop zombeteiro e degradante. Chega, gemeu Daniel, com lágrimas nos olhos. Quer saber o futuro, Daniel? Perguntou uma voz profunda e rouca que parecia vir debaixo do chão do mausoléu. Podemos te dizer quando você vai morrer. Podemos te dizer como soa a sua própria morte. Na tela de seu notebook, as ondas sonoras tornaram-se caóticas, formando formas que pareciam rostos gritando. O som em seus ouvidos aumentou de volume, superando o limiar da dor. Daniel gritou e conseguiu arrancar os fones, jogando-os no chão. Mas o silêncio não voltou. As vozes já não precisavam dos equipamentos eletrônicos. Agora ressoavam nas paredes de pedra, ricocheteando na cúpula do mausoléu, amplificando-se até se tornarem um rugido físico que fazia o chão tremer. Junte-se a nós! Junte-se ao coro, gritavam as paredes. As estátuas dos anjos pareceram virar suas cabeças de pedra em sua direção. Daniel, engatinhando, tentou chegar à porta. Empurrou-a, mas estava enterrada, como se alguém a estivesse segurando do lado de fora. O ruído era ensurdecedor. Sentia que seus tímpanos iam estourar, que seu cérebro se liquefaria pela pressão sônica. Então, tudo parou. Um silêncio súbito e absoluto caiu sobre o mausoléu. Daniel, ofegante, pensou que tinha passado. Levantou-se tremendo, com sangue gotejando de seu nariz e ouvidos. Abriu a porta, que agora cedeu facilmente, e saiu para o ar fresco da noite. Caiu de joelhos na grama, grato pelo silêncio. Mas então percebeu. Não havia grilos. Não havia vento. Não ouvia seus próprios passos no cascalho. Daniel tocou os ouvidos. Estava surdo. A pressão tinha destruído sua capacidade auditiva. Chorou de alívio e desespero ao mesmo tempo. Pelo menos, as vozes tinham ido embora. Ou era o que ele acreditava. Porque segundos depois, dentro de sua mente, sem necessidade de ouvidos, a voz profunda voltou a falar, clara como cristal, instalada diretamente em seu córtex cerebral. Agora que há silêncio lá fora, podemos falar com você para sempre, Daniel. Nunca mais estará sozinho. Daniel gritou, mas não pôde ouvir a si mesmo. Só podia ouvir o coro dos Valdemar, que começava a cantar uma canção de boas-vindas dentro de sua cabeça, uma canção que não terminaria até o dia de sua morte, e provavelmente, nem mesmo então. O som é uma porta, e uma vez que você a abre, não pode fechá-la. Se você valoriza seu silêncio, inscreva-se agora mesmo neste canal. Faça isso antes que comece a ouvir sussurros que não vêm de lugar nenhum. Dê like no vídeo se alguma vez ouviu seu nome numa casa vazia e ative o sino para que nossas notificações sejam a única coisa a quebrar seu silêncio esta noite. História 5. O enterro prematuro. O medo mais primitivo do ser humano não é a morte em si, mas o despertar no lugar errado.
Imagine a escuridão absoluta, uma escuridão tão densa que pesa sobre seus olhos abertos. Imagine o cheiro de madeira envernizada, cetim barato e flores murchas. Imagine o ar viciado, quente e escasso, enchendo seus pulmões a cada respiração desesperada. E então, o golpe seco de seus nós dos dedos contra uma tampa que está a apenas centímetros do seu nariz. A compreensão brutal de que você está vivo, mas para o resto do mundo, deixou de existir. A claustrofobia não é apenas medo de espaços fechados, é o medo de que esse espaço fechado se torne sua eternidade. Esta é a história de Helena, e prometo que, depois de ouvi-la, você vai querer deixar instruções muito claras em seu testamento. Helena sofria de uma condição médica rara e aterrorizante, catalepsia. Seus ataques a deixavam rígida, fria e sem pulso perceptível durante horas, às vezes dias. Vivia aterrorizada pela possibilidade de ser declarada morta por engano. Sua obsessão era tal que, em seu testamento, deixou instruções específicas e pagou uma fortuna por um caixão de segurança, um design vitoriano modernizado que incluía um tubo de ventilação dissimulado e um mecanismo conectado a um sino de bronze situado na superfície de seu túmulo. Se acordasse, só precisava puxar uma corda de veludo dentro do caixão, e o sino tocaria no cemitério, alertando o guarda. Era um plano perfeito, uma apólice de seguro contra seu pior pesadelo. O dia chegou. Ou melhor, a noite. Helena sofreu um ataque massivo enquanto dormia. Os paramédicos, confundidos pela falta de sinais vitais e a baixa temperatura corporal, certificaram sua morte. Sua família, devastada e conhecedora de sua fobia, mas convencida pelos médicos de que desta vez era real devido à duração do estado, procedeu com o velório. Helena estava ali, presa em seu próprio corpo. Podia ouvir o choro de sua mãe, os sussurros de pêsames de seus amigos. Podia sentir o cheiro do incenso e das velas. Queria gritar, mover um dedo, abrir um olho, mas era uma prisioneira em sua própria carne. Sentiu como a maquiavam, como a vestiam, como a colocavam na caixa acolchoada. O momento mais aterrorizante foi o fechamento da tampa. O som dos ferrolhos girando foi como um tiro em sua mente. Depois, o movimento oscilante da viagem ao cemitério. E finalmente, a descida. O som da terra caindo sobre a madeira, clac, clac, clac. Uma chuva de pedras e solo que selava seu destino. Depois, silêncio. Horas de silêncio e escuridão. Aos poucos, a paralisia começou a ceder. Primeiro um dedo, depois a mão. Helena abriu os olhos na negrura total. O pânico a atingiu como uma onda física. Hiperventilou, consumindo precioso oxigênio. Acalme-se, disse a si mesma mentalmente. Você tem o sino. Tateou na escuridão. Seus dedos roçaram a seda do forro até encontrar a corda de veludo. Agarrou-a com força e puxou. Esperou. Puxou de novo, com mais força. Lá em cima, na superfície, o som metálico e claro do sino rompeu a tranquilidade da noite do cemitério. Jim, Jim, Jim. Helena chorou de alívio. Sabia que o guarda noturno, um homem chamado Tomás a quem ela mesma havia subornado meses antes para que ficasse atento, ouviria. Continuou puxando a corda ritmicamente. Passaram-se minutos que pareceram horas. Então, ouviu algo. Passos. Pesados e rápidos sobre a grama, bem acima de sua cabeça. Aqui. Estou aqui, gritou Helena, embora soubesse que sua voz mal seria ouvida através de 2 metros de terra. Ouviu o som de uma pá cravando-se na terra. Crás, crás. Estavam cavando. Estavam salvando-a. Helena parou de puxar a corda para economizar ar, sorrindo entre lágrimas na escuridão. Ouvia a respiração agitada do escavador, o som frenético da terra sendo removida. Estavam perto.
De repente, a pá atingiu a madeira da tampa com um golpe surdo. "Abre! Me tira daqui!" gritou ela, batendo na madeira por dentro. A voz que respondeu não era a de Tomás, o guarda. Era uma voz rouca, zombeteira e terrivelmente familiar. Era a voz de seu marido, Carlos. "Helena, querida, você sempre foi tão dramática", disse a voz, abafada pela madeira, mas clara em sua intenção. Helena gelou. "Carlos! Carlos, me tira daqui! Estou viva!" "Eu sei", respondeu ele. "Esse era o problema. Você sempre foi difícil de matar. E esse sino? Deus, que invenção tão irritante! Ainda bem que vim te visitar esta noite para ter certeza." Helena ouviu um som metálico, mas não era a tampa se abrindo. Era o som de algo sendo derramado. Um líquido espesso e pesado começou a cair sobre o caixão, infiltrando-se pelo tubo de ventilação que deveria lhe dar ar. Cheirava a químico, a construção. "O que você está fazendo?" gritou ela, tossindo. "Cimento, meu amor." "Cimento de secagem rápida", sussurrou Carlos. "Vou tapar esse tubo e vou me certificar de que ninguém mais ouça esse maldito sino. Descanse em paz, de verdade, desta vez." Helena puxou a corda freneticamente. O sino tocou uma vez, duas vezes, e depois parou abruptamente, afogado pela mistura cinza que enchia o mecanismo lá em cima. O ar começou a faltar. O tubo de ventilação entupiu. O som da pá voltou, mas desta vez, estava jogando a terra de volta, cobrindo a camada de cimento fresco, ocultando a evidência para sempre. Helena gritou até sua garganta sangrar, arranhou a madeira até suas unhas serem arrancadas pela raiz. Mas lá em cima, na superfície, a noite voltou a ficar em silêncio. Ninguém ouviu os últimos golpes desesperados. Ninguém soube que a lápide recém-colocada não marcava o lugar de um cadáver, mas de uma mulher que morreu sabendo que sua salvação havia sido seu carrasco. A sensação de falta de ar é terrível, não é? Respire fundo agora que pode. Certifique-se de que continua vivo inscrevendo-se em nosso canal. É a única forma de se manter conectado com este lado da realidade. Dê like se alguma vez teve pesadelos com estar trancado, e compartilhe este vídeo. Talvez, se fizer isso, alguém ouça o seu sino quando você mais precisar. Nos vemos, na superfície. História 6. A estátua que chora. A pedra não sente. A pedra não sofre. Isso é o que a lógica nos diz. O mármore e o granito são frios, imutáveis, testemunhas eternas, mas indiferentes, de nossa passagem pelo mundo. No entanto, você já olhou uma estátua nos olhos e sentiu uma tristeza tão profunda que te corta a respiração? Já notou como algumas figuras nos cemitérios parecem mudar de expressão quando a luz da lua as atinge de certo ângulo? Há lendas que dizem que a arte pode capturar mais do que a imagem de uma pessoa, pode prender sua dor, sua alma, seu último grito de socorro. E quando essa dor é grande demais para ser contida na rocha, a pedra faz o impossível, chora. Se você acha que as estátuas não podem te machucar, escute a história do Panteão dos Montenegro, e reze para nunca encontrar o olhar de seu anjo guardião. Julian era um restaurador de arte sacra, um homem de ciência e técnica, cínico por natureza. Havia passado a vida limpando santos de madeira carcomida e reparando narizes de querubins de gesso. Para ele, o milagre das estátuas que choram era sempre uma questão de física básica, condensação, infiltrações de água ricas em óxido de ferro, ou simplesmente uma fraude elaborada com tubulações ocultas. Quando recebeu a encomenda de restaurar o anjo principal do mausoléu da família Montenegro, uma estrutura gótica em decadência na ala leste do cemitério, aceitou apenas pela generosa quantia que oferecia o último descendente vivo da família.
O rumor local dizia que a estátua, uma mulher de tamanho natural com asas dobradas, chorava sangue a cada aniversário da morte de Isabela Montenegro, uma jovem que faleceu em circunstâncias misteriosas em 1920. Julian chegou ao mausoléu ao entardecer, carregado com suas ferramentas, solventes e uma potente iluminação portátil. O lugar era lúgubre. As trepadeiras haviam estrangulado as colunas e os vitrais estavam quebrados, permitindo que o vento assobiasse uma melodia triste. No centro, sobre um pedestal de granito preto, erguia-se o anjo. Era uma obra-prima de realismo perturbador. O escultor havia talhado as dobras do vestido com tal delicadeza que pareciam seda petrificada. Mas o mais inquietante era o rosto. Não tinha a serenidade habitual dos anjos funerários, tinha uma expressão de angústia contida, de terror mudo. Suas mãos não estavam em posição de oração, mas pareciam estar arranhando o próprio peito. Pura sugestão, murmurou Julian, acendendo seus focos. Subiu no andaime e começou a examinar os olhos da estátua. Buscou rachaduras, porosidade, qualquer explicação lógica para o fenômeno. Passou horas limpando a sujeira acumulada de décadas. Enquanto esfregava a bochecha de mármore com um pano umedecido em uma solução química, notou algo estranho. A pedra sob seus dedos não parecia fria e áspera. Tinha uma textura suave, quase elástica. Retirou a mão rapidamente, balançando a cabeça. O cansaço, disse a si mesmo. Os vapores dos solventes estão me afetando. Decidiu fazer uma pausa à meia-noite. Sentou-se nos degraus do mausoléu, bebendo café de sua garrafa térmica, observando como a neblina cobria os túmulos vizinhos. Foi então que ouviu o soluço. Não era o vento. Era um som úmido, abafado, que vinha de dentro, bem atrás dele. Julian virou-se lentamente, iluminando a estátua com sua lanterna. O anjo estava chorando. Não era água, nem condensação. Um líquido espesso, escuro e viscoso brotava dos lacrimais de pedra, rolando pelas bochechas pálidas e gotejando sobre o pedestal. Julian aproximou-se, fascinado e horrorizado. Tocou o líquido com a ponta do dedo. Era morno. Cheirava a cobre. Era sangue. Impossível, sussurrou. Subiu de novo no andaime, decidido a encontrar o truque. Com um cinzel pequeno, bateu suavemente no ombro da estátua para ver se era oca. O som não foi o claque seco da pedra contra o metal. Foi um som surdo, como bater em carne congelada. E onde o cinzel havia impactado, apareceu um hematoma. Uma mancha roxa que se estendia sob a superfície branca do mármore. Julian recuou, tropeçando no andaime. A estátua emitiu um gemido. Um som gutural que vibrou na própria estrutura. Os olhos de pedra, que antes olhavam para o vazio, piscaram. As pálpebras de mármore fecharam-se e abriram-se, revelando não pedra, mas globos oculares humanos, injetados de sangue, que giraram freneticamente até se fixarem em Julian. Ajude-me, sussurrou a estátua. Seus lábios rígidos não se moveram, mas a voz ressoou na cabeça de Julian. Ele me cobriu viva. Julian compreendeu a verdade com um horror que paralisou seu coração. Não era uma estátua. Isabela Montenegro não havia morrido em 1920. Tinha sido assassinada, ou pior, imobilizada e coberta camada após camada com uma mistura que imitava o mármore, convertida em um monumento à sua própria agonia, presa dentro de uma casca de pedra, mantendo-se viva por alguma maldição ou alquimia obscura que a família havia ocultado. Me tira daqui, suplicou a voz, e as mãos da estátua se moveram. Com um estalo ensurdecedor de pedra se quebrando, os dedos de mármore fecharam-se sobre o pulso de Julian. O aperto era de ferro. Julian gritou e golpeou o braço da estátua com seu cinzel. A camada de pedra quebrou, revelando músculo vermelho e osso por baixo.
Um jato de sangue arterial espirrou em seu rosto. A estátua gritou, um alarido que quebrou os poucos vitrais que restavam intactos. Não me deixe aqui! Julian conseguiu soltar-se, deixando farrapos de sua camisa e pele nas garras do anjo. Caiu do andaime no chão duro, quebrando uma perna. Arrastando-se pelo chão, olhou para trás. A estátua estava tentando descer do pedestal. Seus movimentos eram espasmódicos, quebrando sua própria cobertura de pedra a cada passo. Pedaços de mármore caíam no chão, revelando uma mulher esfolada e putrefata por baixo, que chorava sangue e estendia os braços em sua direção. Julian chegou à porta de ferro, mas estava trancada. Jurava que a tinha deixado aberta. Ouviu o arrastar dos pés da criatura atrás dele. Sentiu seu hálito podre no pescoço. Agora você será meu guardião, sussurrou a coisa ao ouvido. Na manhã seguinte, o cuidador do cemitério encontrou o mausoléu em silêncio. O anjo estava em seu pedestal, impecável, restaurado à perfeição. Seu rosto tinha uma nova expressão, um leve sorriso que antes não estava ali. E aos seus pés, ajoelhada numa postura de eterna devoção, havia uma nova estátua. Era a figura de um homem olhando para o anjo com terror, talhada com um realismo espantoso. Tinha o rosto de Julian. Dizem que se você se aproximar muito dessa nova estátua nas noites de silêncio, pode ouvir uma batida frenética dentro do peito de pedra, e ver como uma lágrima solitária rola por sua bochecha de granito. A arte imita a vida, mas às vezes, a morte captura a vida para convertê-la em arte. Se não quiser ficar petrificado de susto, inscreva-se no canal agora mesmo. É sua única forma de quebrar o feitiço. Dê like neste vídeo para demonstrar que está vivo e se movendo, e deixe-nos um comentário. O que você faria se uma estátua piscasse para você? Nos vemos na próxima história, se é que consegue se mexer. História 7. Jantar com os mortos. Há uma regra antiga, não escrita, mas conhecida por todas as culturas desde o início dos tempos: nunca aceite comida dos mortos. No submundo dos gregos, Perséfone ficou presa por comer 6 sementes de romã. Nas lendas celtas, provar o vinho das fadas te prendia em seu reino por 100 anos. O cemitério é um lugar liminar, um limiar entre nosso mundo e o seguinte, e às vezes, os habitantes desse outro lado se sentem sozinhos. Às vezes, querem companhia. E organizam banquetes suntuosos na neblina, esperando um convidado incauto que tenha mais fome do que bom senso. O que você está prestes a ouvir é a história de um homem que recebeu um convite que devia ter recusado, e o preço que pagou por saciar um apetite que não era deste mundo. Elias era um morador de rua. Não por escolha, mas por uma série de desgraças que o haviam deixado sem teto, sem família e sem esperança. Costumava dormir no pórtico da velha igreja do cemitério de São Lázaro, onde os muros de pedra o protegiam do vento gelado. Era noite do Dia dos Mortos, e o cemitério tinha estado cheio de gente durante o dia, deixando oferendas, flores e comida nos túmulos. Elias, faminto, havia esperado o cair da noite e o fechamento dos portões para vasculhar entre as sobras. Sabia que era errado roubar os defuntos, mas a fome tem uma moralidade flexível. Enquanto caminhava entre as lápides, buscando algum pão doce ou fruta intacta, viu uma luz estranha na zona dos mausoléus antigos, a parte mais rica e esquecida do cemitério. Aproximou-se com cautela. Em frente a um panteão majestoso de mármore preto, havia uma mesa longa, esquisitamente posta. Toalhas de renda branca, castiçais de prata com velas altas que ardiam com uma chama azulada, e uma abundância de comida que fez o estômago de Elias doer. Havia assados fumegantes, travessas de frutas exóticas, garrafas de vinho envelhecido e sobremesas que pareciam joias. Sentados à mesa, havia 12 pessoas. Homens com trajes de gala fora de moda, mulheres com vestidos de seda e pérolas antigas. Estavam imóveis, em silêncio,
com a pele pálida como cera e os olhos fundos em sombras. Na cabeceira da mesa, um ancião de porte aristocrático levantou-se e olhou diretamente para Elias. "Bem-vindo, viajante", disse o ancião. Sua voz soava seca, como folhas arrastadas pelo vento. "Estávamos te esperando. Há um lugar vazio justo para você." Apontou para uma cadeira vazia na outra ponta da mesa. O aroma do assado atingiu Elias, anulando qualquer instinto de sobrevivência. Era um cheiro embriagador, irresistível. É para mim", gaguejou Elias. "É para quem tiver a coragem de sentar", respondeu uma mulher com um véu preto, sorrindo. Seus dentes eram amarelos demais, longos demais. Elias sentou-se. Seu prato estava servido. Carne suculenta, batatas douradas, vinho tinto escuro. "Comam", ordenou o ancião. "É uma noite de celebração." Elias não esperou. Cravou o garfo na carne e levou-a à boca. Estava deliciosa, com um sabor intenso e terroso que nunca havia provado. Bebeu o vinho, que desceu por sua garganta frio como gelo, mas reconfortante. Comeu com voracidade, esquecendo o frio, esquecendo sua miséria. Mas enquanto comia, notou algo estranho. Os outros convidados não comiam. Olhavam para ele. 12 pares de olhos fixos em cada movimento de sua mandíbula. E à medida que comia, a comida no prato parecia se regenerar, nunca diminuía. De repente, o sabor mudou. A carne em sua boca tornou-se arenosa e seca. Elias tentou engolir, mas engasgou. Cuspiu no guardanapo de linho. O que saiu de sua boca não foi carne assada, mas um punhado de vermes pretos e terra úmida. Horrorizado, olhou para sua taça de vinho. O líquido vermelho tinha engrossado e coagulado. Era sangue velho. Olhou as frutas, estavam podres, cobertas de mofo cinza. "O que é isso?", gritou, empurrando a cadeira para trás. "É a verdade", disse o ancião, cuja pele agora pendia de seu crânio como papel molhado. "Tudo tem um preço, Elias. Você comeu de nossa mesa. Aceitou nossa hospitalidade." As velas piscaram e a ilusão se desfez. A mesa elegante desapareceu. Elias viu que estava sentado sobre uma lápide quebrada. Os pratos eram pedaços de caixão podre. A comida eram os restos de corpos em decomposição. E os convidados já não eram pessoas. Eram esqueletos vestidos com farrapos, cadáveres em diferentes estágios de putrefação que o cercavam, bloqueando sua saída. "Tínhamos tanta fome", sussurrou a mulher do véu, aproximando-se dele. Sua mandíbula deslocou-se, abrindo-se além do humanamente possível. "Fome de vida. Fome de calor. E você nos trouxe ambos", completou o ancião, estendendo uma mão esquelética em direção ao peito de Elias. Elias tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Sentia um peso imenso no estômago, como se tivesse engolido pedras. A comida dos mortos o ancorava ao chão. "Não pode ir embora", sussurraram todos em uníssono. "Agora você é parte do banquete." Os mortos lançaram-se sobre ele, não para comê-lo, mas para esvaziá-lo. Elias sentiu como seu calor, suas memórias, sua própria vida eram drenados de seu corpo, absorvidos pelas figuras famintas. Viu como sua própria pele ficava cinza, como suas mãos murchavam. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, os guardas encontraram o corpo de um morador de rua deitado sobre o túmulo da família Alighieri. Estava morto, com uma expressão de terror congelada no rosto e a boca cheia de terra e vermes. Mas o mais estranho foi que, ao redor do túmulo, havia 12 cadeiras antigas colocadas num círculo perfeito, e na lápide principal, alguém havia talhado um novo nome naquela mesma noite: Elias, o convidado eterno. "Tenha muito cuidado com quem te convida para jantar",
E acima de tudo, preste atenção no que te servem. Se não quiser terminar como o prato principal de uma reunião espectral, inscreva-se neste canal agora mesmo. É o único menu seguro que encontrará esta noite. Dê um like se prefere jantar em casa e comente qual seria sua última ceia. Nos vemos na próxima história, e lembre-se, não aceite convites de estranhos, especialmente se já estiverem enterrados. História 8. O ladrão de dentes. A avareza é uma fome que não se sacia com comida, mas com ouro. E há homens que têm tanta fome que são capazes de buscar esse ouro nas bocas de quem já não pode se defender. O saque de túmulos é um crime antigo, mas existe uma especialidade ainda mais vil: os extratores. Aqueles que profanam o descanso eterno não por joias ou relíquias, mas para arrancar os dentes de ouro dos cadáveres esquecidos. É um trabalho sujo, barulhento e macabro. Mas tenha cuidado, porque dizem que os mortos são ciumentos de suas partes, e há coisas que, uma vez arrancadas, buscam desesperadamente voltar ao seu dono, mordendo tudo que encontrem em seu caminho. Esta é a história de Justo, e te asseguro que depois de ouvi-la, sentirá uma dor fantasma em suas próprias gengivas. Justo não era um homem valente, era um homem desesperado e ganancioso. Conhecido no submundo como o dentista, sua ferramenta de trabalho não era um torno esterilizado, mas um alicate oxidado e uma barra de ferro. Havia ouvido rumor de que no panteão antigo, no túmulo de Dom Fulgêncio, um cacique local enterrado nos anos 40, havia uma fortuna sorridente. Diziam que Fulgêncio tinha toda a dentadura superior feita de ouro maciço de 24 quilates. Uma fortuna apodrecendo debaixo da terra. Esperou uma noite de tempestade, quando o trovão ocultaria o barulho de sua profanação. Pulou o muro do cemitério, escorregando na lama, e dirigiu-se ao túmulo. A laje pesava, mas a ganância lhe deu forças sobre-humanas. Ao deslocar a pedra, o cheiro de ar viciado e umidade rançosa golpeou seu rosto. Desceu ao poço com sua lanterna. O caixão estava podre, a madeira cedeu facilmente sob sua alavanca. E lá estava, o crânio de Dom Fulgêncio, com farrapos de pele seca e cabelo grudado ao osso, mas brilhando na escuridão com um sorriso dourado e perfeito. Justo sorriu de volta. Para o que te servem agora, velho? Murmurou. Enfiou as mãos no caixão. Agarrou a mandíbula do cadáver com uma mão e com a outra aplicou os alicates. O som foi repugnante, um estalo seco, como de nozes quebrando, enquanto arrancava o primeiro dente. Hack. 1. Hack. 2. O osso do crânio parecia resistir, vibrando a cada extração. Justo suava, não pelo esforço, mas por uma estranha sensação de estar sendo observado dos cantos escuros do panteão. Ao arrancar o último dente, o crânio desprendeu-se do pescoço e rolou para o lado, ficando de bruços. Justo guardou o butim, 12 dentes pesados e brilhantes, num saco de couro, e fugiu, deixando o túmulo aberto sob a chuva. Chegou à sua casa, um casebre miserável na periferia, e despejou os dentes sobre sua mesa de madeira. Brilhavam maravilhosamente sob a luz da lâmpada. Calculou quanto lhe dariam na fundição clandestina. Estava rico. Serviu-se de um copo de aguardente para celebrar e foi dormir, deixando os dentes num frasco de vidro sobre a mesa de cabeceira. Às 3 da manhã, um som o acordou. Clac, 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 clac. Era um bater de dentes rápido e rítmico. Justo sentou-se na cama, com o coração acelerado. Olhou o frasco. Os dentes se moviam. Pulavam dentro do vidro como feijões saltadores, chocando-se uns contra os outros. Clac, clac, clac. É a vibração dos caminhões na estrada, disse a si mesmo, tentando se acalmar. Cobriu o frasco com uma toalha. O som abafou, mas não cessou. De fato, tornou-se mais agressivo.
Agora soava como se algo estivesse tentando morder o vidro para quebrá-lo. De repente, o frasco estourou. Fragmentos de vidro voaram pelo quarto. Justo acendeu a luz, aterrorizado. Os dentes não estavam na mesa. Não estavam no chão. Sentiu uma dor aguda no tornozelo. Gritou e olhou para baixo. Um dos dentes de ouro estava incrustado em sua carne, mordendo com uma força impossível, como um carrapato de metal. Tentou arrancá-lo, mas estava cravado até o osso. Então, sentiu outra mordida na panturrilha. Outra na coxa. Os dentes estavam subindo por seu corpo, devorando pedaço por pedaço. Justo correu para a cozinha, procurando uma faca para tirá-los, mas tropeçou e caiu. Ao levantar a vista, viu algo que gelou seu sangue. No vão da porta, havia uma figura feita de sombras e pó de osso. Não tinha rosto, exceto por uma boca enorme, escura e vazia, onde faltavam todos os dentes. "Devolva-os para mim", sussurrou a figura com uma voz que soava como terra caindo sobre um caixão. "Não posso mastigar minha ira sem eles." Os dentes de ouro, obedecendo ao seu mestre, começaram a se mover mais rápido. Dirigiram-se para o rosto de Justo. Ele gritou, fechando a boca com força, mas os dentes de ouro tinham um objetivo claro. Um a um, começaram a golpear contra seus próprios dentes, quebrando-os, arrancando-os, abrindo espaço. Meteram-se em sua boca à força, implantando-se dolorosamente em suas gengivas sangrentas, substituindo seus dentes naturais. Justo sentiu como sua mandíbula já não lhe pertencia. A figura sombria levantou uma mão e, num gesto de controle, fechou o punho. A mandíbula de Justo fechou-se de golpe com uma força brutal, triturando sua própria língua. Na manhã seguinte, a polícia encontrou Justo morto em seu casebre. A causa oficial foi uma parada cardíaca provocada por um choque traumático. Mas o legista estava desconcertado. A boca de Justo estava destroçada, cheia de sangue, e faltavam todos os seus dentes. Não havia nem rastro de ouro na casa. No entanto, no cemitério, os cuidadores notaram que o túmulo de Dom Fulgêncio havia sido profanado, mas estranhamente, ao revisar o corpo, encontraram que o crânio do cacique tinha seu sorriso dourado completo, brilhando mais do que nunca, como se acabasse de ser polido com sangue fresco. A ganância pode te custar mais do que dinheiro, pode te custar sua própria voz. Se quiser conservar seu sorriso, inscreva-se neste canal agora mesmo. Não deixe que a avareza te consuma. Dê like no vídeo se você aprecia seus dentes e comente abaixo. O que é a coisa mais valiosa que você levaria para o túmulo? Nos vemos na próxima história, se é que ainda consegue gritar. História 9. A procissão das almas. Existem caminhos que nunca devem ser cruzados à noite. Existem luzes que, se você as vir flutuando na escuridão, nunca deve seguir. No norte, chamam de Santa Companha, em outros lugares, de procissão das almas. Não importa o nome, o aviso é o mesmo. Se você vir uma fila de encapuzados caminhando em silêncio, portando velas e rezando numa língua esquecida, esconda-se. Feche os olhos. Jogue-se no chão e finja que é uma pedra. Porque eles não buscam o caminho para o céu, buscam um substituto. Buscam um vivo que carregue a cruz dos mortos. E se você cometer o erro de aceitar o que te oferecem, caminhará com eles eternamente, com os pés sangrando e a alma fria, até que encontre outro incauto para passar sua maldição. Esta é a história de Clara, e de por que você nunca deve olhar nos olhos dos que peregrinam na neblina. Clara era enfermeira num povoado rural, acostumada a lidar com a morte de maneira clínica e desapegada. Não acreditava em contos da carochinha. Para ela, a morte era o cessar das funções vitais, ponto. Numa noite de outubro, seu carro quebrou numa estrada secundária que margeava o velho cemitério paroquial. Sem sinal no celular e a apenas 3 quilômetros de sua casa, decidiu caminhar,
A noite estava fria e uma neblina baixa cobriu o asfalto, abafando o som de seus passos. Enquanto caminhava, começou a ouvir um murmúrio. No início pensou que fosse o vento nas árvores, mas logo o som tomou forma. Era um canto. Um cântico monótono, grave, repetitivo. Dais iraê, dais ila. Clara sentiu um calafrio. Sabia latim pela missa de sua infância. Era um requiem. Missa de defuntos. Olhou para o caminho à sua frente e viu uma luz tênue se aproximando. Não era uma lanterna, nem faróis de carro. Eram chamas. Dezenas de velas flutuando em duas filas perfeitas. A lógica de Clara buscou uma explicação. Uma procissão religiosa a estas horas? Um grupo de teatro? Mas à medida que se aproximavam, o cheiro revirou seu estômago. Não cheirava incenso. Cheirava cera derretida misturada com flores podres e terra molhada. As figuras vestiam túnicas brancas, rasgadas e sujas, com capuzes que ocultavam seus rostos. Caminhavam flutuando a centímetros do chão, sem fazer barulho. O medo ancestral, esse que vive em nosso DNA reptiliano, gritou para Clara que corresse, que se escondesse na vala. Mas a curiosidade e o ceticismo a mantiveram pregada no asfalto. São pessoas, disse a si mesma. São apenas pessoas loucas. A procissão chegou à sua altura. O ar tornou-se gélido. Clara podia ver agora as mãos que seguravam os círios. Eram mãos ossudas, translúcidas, com a pele colada ao osso. As velas não eram de cera, pareciam feitas de gordura humana, e gotejavam um líquido vermelho que não coagulava. Ninguém a olhou. Passaram direto, ignorando-a, cantando sua ladainha eterna. Clara soltou o ar que tinha estado segurando, pensando que estava a salvo. Mas então, o último da fila parou. Era uma figura mais alta que as demais, portando uma grande cruz de madeira preta. Girou-se lentamente para Clara. A enfermeira quis gritar, mas sua voz morreu na garganta. A figura levantou as mãos e jogou o capuz para trás. Não tinha rosto. Apenas uma caveira polida com duas chamas azuis ardendo nas órbitas dos olhos. Mas o pior não foi isso. O pior foi que Clara reconheceu a cruz. Tinha talhadas as iniciais de seu próprio pai, falecido há 10 anos. A figura estendeu uma mão para ela. Nela segurava um círio apagado e pesado. "Você me ajuda?", perguntou a caveira. Não moveu a mandíbula, mas a voz soou na cabeça de Clara com a doçura de seu pai. "Pesa tanto, minha filha, só um momento. Ajude-me a descansar." O coração de Clara se partiu. A manipulação foi perfeita. Sem pensar, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão para pegar o círio e aliviar a carga da figura que acreditava ser seu pai. No momento em que seus dedos tocaram a vela, sentiu uma dor abrasadora. Não era cera. Era um osso. Um fêmur humano, frio como gelo, mas que queimava como fogo. O peso de 1000 anos caiu sobre seus ombros. Sua pele começou a empalidecer instantaneamente. Seus olhos afundaram. Sentiu como a vida era drenada de seu corpo, absorvida pelo osso, e como uma frieza eterna preenchia esse vazio. A figura do esqueleto soltou a cruz e o círio, e suspirou com alívio. Diante dos olhos de Clara, o esqueleto começou a ganhar carne, a se transformar, a tornar-se luz e acender, desaparecendo na neblina. Havia encontrado seu substituto. Clara tentou soltar o osso, mas suas mãos estavam coladas a ele. Tentou caminhar para sua casa, mas seus pés não obedeciam à sua vontade, obedeciam ao ritmo do cântico. "Dais iraê, dais ila." Seus lábios começaram a mover-se sozinhos, unindo-se ao coro. Deu meia volta e ocupou seu lugar à frente da procissão, levantando a cruz. Agora ela era guia.
Agora ela era a condenação. Dizem que se você dirigir por essa estrada nas noites de neblina, pode ver a procissão. E se prestar bem atenção, verá que quem a encabeça é uma mulher com uniforme de enfermeira, chorando lágrimas de sangue, buscando desesperadamente alguém, qualquer um, que seja tão gentil ou tão tolo a ponto de aceitar sua carga e deixá-la descansar em paz. Não carregue os problemas dos mortos, você já tem o suficiente com os dos vivos. Se quiser evitar juntar-se a esta marcha eterna, inscreva-se agora mesmo no canal. É o seu escudo contra a escuridão. Dê like se alguma vez viu luzes estranhas na estrada e compartilhe este vídeo para espalhar a palavra, antes que você tenha que passar o osso. Nos vemos na próxima e última história. História 10. Terra Consagrada. Existe uma lei física imutável, tudo que sobe, tem que descer. E existe uma lei espiritual igualmente férrea, do pó vieste e ao pó retornarás. Damos por certo que a terra é uma mãe passiva, um útero frio que recebe a todos os seus filhos por igual, sejam santos ou pecadores, reis ou mendigos. Acreditamos que, uma vez que o caixão desce e a terra o cobre, o capítulo se encerra. Mas, o que acontece quando a terra tem memória? O que acontece quando o próprio solo tem padrões morais e se recusa a digerir algo que lhe provoca náuseas? Há cadáveres tão vis, tão carregados de pura maldade, que a terra consagrada os cospe como se fossem veneno. Esta é a história de um enterro que nunca deveria ter acontecido, e de um corpo que nem o inferno queria reclamar ainda. Dom Aurélio não era um homem, era uma praga com terno de linho. Cacique de um povoado esquecido na serra, havia construído sua fortuna sobre a dor alheia. Terras roubadas, famílias desaparecidas, águas envenenadas para forçar vendas baratas. Dizia-se que não havia um só metro quadrado em sua fazenda que não estivesse regado com o sangue de alguém que se opôs a ele. Quando morreu, aos 90 anos, em sua cama, não houve lágrimas, apenas um suspiro coletivo de alívio que percorreu o vale. No entanto, o medo persistia. Mesmo morto, Aurélio inspirava terror. Suas instruções finais foram claras e pagas adiantado com uma fortuna em ouro. Queria ser enterrado no centro exato do cemitério velho, o lugar mais sagrado, bem ao lado da Capela da Virgem, deslocando túmulos antigos se fosse necessário. No dia do funeral, o céu tornou-se de uma cor violeta doentia. Não havia nuvens de tempestade, mas o ar estava carregado de eletricidade estática que arrepiava os pelos dos braços. O padre, um homem jovem e medroso que havia aceitado o suborno da família para oficiar a missa, gaguejava as orações. O caixão de Aurélio era uma monstruosidade de mogno e chumbo, tão pesado que foram necessários 8 homens robustos para carregá-lo. Enquanto a procissão avançava para o cemitério, os cães do povoado começaram a uivar em uníssono, um lamento dilacerante que abafava os cânticos fúnebres. Chegaram à cova. Era profunda, escura e cheirava estranhamente a enxofre, embora o solo fosse argiloso. Quando começaram a baixar o caixão, as cordas rangeram com um som que lembrava ossos se quebrando. O caixão tocou o fundo com um golpe surdo que fez vibrar o chão sob os pés dos assistentes. Dai-lhes o descanso eterno, murmurou o padre, apressando-se a jogar o primeiro punhado de terra. Mas a terra não caiu. O padre lançou o pó, mas uma rajada de vento repentina e violenta, surgida do nada dentro do buraco, soprou a terra de volta em seu rosto, cegando-o momentaneamente. As pessoas murmuraram, benzendo-se. É o vento, só o vento, gritaram os capatazes de Aurélio, e começaram a jogar terra freneticamente para cobrir a caixa. Encheram o túmulo, compactaram o solo e colocaram as coroas de flores. Todos foram embora rápido, sem olhar para trás. Nessa noite, o guarda do cemitério, um ancião chamado Jacinto que estava há 50 anos no ofício, ouviu um ruído. Não era o som habitual dos animais noturnos. Era um som de regurgitação. Um som úmido, profundo e violento,
como se a própria terra estivesse vomitando. Jacinto saiu com sua espingarda e sua lanterna. Ao chegar ao túmulo de Aurélio, ficou paralisado. A terra havia sido expulsa. Não escavada, mas empurrada de baixo para fora, espalhada num círculo perfeito de 10 metros. E no centro, descansando sobre a grama amassada, estava o caixão de mogno, intacto, brilhando sob a lua. Maldita seja, sussurrou Jacinto. Pensou que eram profanadores, inimigos de Aurélio buscando vingança. Chamou a família. Na manhã seguinte, em meio a gritos e acusações, voltaram a enterrá-lo. Desta vez, cavaram o dobro da profundidade. Desta vez, colocaram uma laje de concreto armado de 2 toneladas sobre o caixão antes de cobri-lo com terra. Daqui não sai ninguém, assegurou o filho mais velho de Aurélio. Mas a terra tem paciência, e a terra consagrada tem força. Na segunda noite, o fenômeno foi pior. Jacinto sentiu um tremor sísmico que sacudiu sua guarita. As lápides ao redor dançaram. Correu para o centro do cemitério. O que viu desafiava toda a lógica. O solo sobre o túmulo de Aurélio fervia. Literalmente. A terra borbulhava como água numa panela de pressão. E então, com um estrondo que soou como um tiro de canhão, a laje de concreto partiu-se em 2. Os fragmentos, de 1 tonelada cada um, foram lançados ao ar como se fossem de isopor. O caixão saiu disparado para cima, impulsionado por um geyser de lodo preto e pestilento. Caiu de lado, golpeando uma estátua próxima e decapitando-a. A tampa do caixão soltou-se pelo impacto. Jacinto, tremendo, iluminou o interior da caixa. O corpo de Dom Aurélio não estava em paz. Seu rosto estava contorcido numa careta de horror absoluto, suas mãos estavam arranhadas e cheias de farpas, como se tivesse tentado manter a tampa fechada por dentro, lutando não para sair, mas para ficar dentro, para se esconder de algo que o perseguia na escuridão do poço. A família, desesperada e aterrorizada, tentou uma terceira vez. Queimem-no, sugeriu alguém. Mas quando tentaram atear fogo ao corpo, as chamas se negavam a tocar a pele e a roupa de Aurélio. O fogo desviava, como se o cadáver repelisse o calor. Não podiam queimá-lo. Não podiam enterrá-lo. Finalmente, o padre, pálido como um fantasma, falou. Não é um problema de profundidade, é um problema de rejeição. Esta terra é santa. Este homem é uma abominação. A terra não o quer. Se tentarem colocá-lo de novo, o cemitério inteiro se levantará para cuspi-lo. Tiveram que tirá-lo. Entre 4 homens, arrastaram o caixão para fora dos portões de ferro forjado, além dos muros consagrados, em direção a um barranco pedregoso e seco onde jogavam o lixo e os entulhos velhos. Ali, em terra de ninguém, sem cruz e sem oração, cavaram um buraco superficial e o jogaram. No momento em que o corpo tocou aquele solo maldito, a terra o engoliu. Não houve necessidade de paz. O solo arenoso abriu-se como uma bocarra faminta e sugou o caixão em segundos, fechando-se com um estalo seco. Aurélio havia encontrado seu lugar. Mas dizem que, naquele barranco, nunca mais voltou a crescer uma única brisa de grama. E os viajantes que passam pelo caminho próximo asseguram que, se você colar o ouvido ao chão, não se ouve o silêncio da morte. Ouvem-se gritos. Gritos abafados de um homem que continua caindo, rejeitado pelo céu, rejeitado pela terra sagrada, descendo eternamente para um centro que nunca chega, preso no limbo dos que não têm lugar na criação. Há lugares onde você não é bem-vindo, nem na vida nem na morte. Certifique-se de viver de tal maneira que, quando chegar sua hora, a terra te receba com um abraço e não com um espasmo de asco. Este foi o final de nosso percurso pelos cemitérios mais aterradores. Se você chegou até aqui, é um verdadeiro valente.
Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nossa próxima série, onde exploraremos os horrores que se escondem nos hospitais abandonados. Deixe um like gigante se estas histórias tiraram o seu sono e compartilhe este vídeo com seus amigos. Lembre-se que o medo se desfruta mais em companhia. Obrigado por ouvir. Boa noite e boa sorte.